gente, começamos hoje com mais um IBIOcast e hoje a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Biodiversidade. E para isso a gente tem a nossa convidada, que é a Laura Jane. Ela é pesquisadora e professora associada com experiência em botânica e genética vegetal. Laura trabalha principalmente com diversidade e conservação de recursos naturais em ambientes tropicais. No Dia Internacional da Biodiversidade, vamos explorar os seus projetos de pesquisa em andamento, ensino e contribuição ao campo. Bem-vinda, Laura. Muito obrigado, agradeço o convite e gostaria de parabenizar a direção do IBIO e toda a sua equipe por essa ótima iniciativa de criar podcast contemplando o Dia da Biodiversidade. Muito obrigada por você estar aqui participando com a gente, por ter aceitado. Então, vamos lá. Conta aqui um pouquinho para a gente, da sua história. E, para começar, eu queria entender como que você se interessou pela pesquisa com fisiologia de compostos naturais de origem vegetal e quais foram as experiências que levaram a essa escolha. O meu interesse pelas plantas começou da infância porque meus avós, eles eram pessoas do campo, eles eram canavieiros, trabalhavam nas usinas de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes. E uma vez eu quebrei o meu braço e à noite, eu quebrei no final da tarde, e não falei para os meus pais, e à noite o braço começou a doer muito. Naquela noite não tinha como a gente sair muito tarde, era muito já quase de madrugada, não tinha como sair naquela hora para ir para o hospital, e a dor era muito forte. E meu avô, então, ele trouxe umas folhas lá do quintal, ele trouxe umas folhas de saião, socou as folhas de saião, colocou num pedaço de uma camiseta, e enrolou no meu braço, e curiosamente a dor do braço passou. Eu achei aquilo o máximo. E eu fiquei me perguntando, mesmo ainda criança, como é que uma plantinha tinha tanto poder, para fazer aquela mudança, A dor era insuportável. Eu gritava, eu não suportava de dor, o braço tinha quebrado realmente. Depois eu vim estudar e entendi um pouco, mais tarde, Então, desde aí, eu sempre tive uma curiosidade muito grande pelas plantas, muito. E quando eu fui procurar meu primeiro estágio, comentei isso com o meu primeiro orientador, foi quando ele me deu o quebra-pedra para estudar. Então, foi aí que começou todo o meu trajeto, nessa área de compostos naturais. Esse orientador, ele não trabalhava com a química de produtos naturais, ele tinha amigos químicos, e eles faziam parceria, e ele me pedia para, então, classificar as plantas para que esses químicos trabalhassem. Os químicos eram da Dr. Walter Moss. Tinha um outro professor que, desculpa, eu esqueci o nome dele, ele já faleceu. Os dois já faleceram. E nós fazemos toda a parte de botânica para ajudar esses químicos. Inclusive, uma das espécies do mesmo grupo do quebra-pedra, eles estavam, na verdade, pesquisando uma molécula que era antiofídica, era contra picada de cobra. E a partir daí começaram todos os meus trabalhos e muita coisa foi direcionada para essa área de compostos naturais. Interessante, que surgiu esse seu interesse, bem criança e por uma experiência própria que você pode ser, digamos assim, a própria cobaia, e viu que deu certo. E eu acho que sim. Você vivenciar, a experiência, ver o resultado, isso... Exatamente. Você sabe que eu já fui entrevistada algumas vezes para trabalho de tese mesmo, de doutorado, de educação ambiental, e vários dos doutorandos já me comentaram comigo que muita da influência das pessoas que trabalham nessa área, botânica, ecologia e educação ambiental, vieram dos avós. Muito conhecimento. Eu sou meio tendenciosa para falar sobre isso, porque o meu nome é Brisa, eu sou filha de uma galera meio hippie e não tomava remédio, Eu só fui tratada
com esses compostos, com cataplasma. Isso Né, mesmo, isso mesmo. tudo Cataplasma, vinha disso. isso, Tudo vinha das exatamente. plantas, né, das raízes. O E conhecimento tradicional estava, né, lá na nossa família, lá no fundo, né? Então todos nós temos um pouco dessa influência. E não tem como a gente não acaba não virando botânico. daí vamos sair um pouquinho disso, né? A Laura também trabalha com alguns projetos no Pão de Açúcar, e daí a gente queria entender como que surgiu o interesse, né, em trabalhar especificamente com esses projetos do Pão de Açúcar, Sim, e se você pode nos contar um pouco sobre a importância dessa região para a biodiversidade, né, e a conservação. sim, com certeza. É, quando eu acabei meu doutorado, eu fui para campus. Minha orientadora montou um laboratório de biotecnologia vegetal lá em Campos dos Goytacazes, na UENF, né, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Depois de 12 anos, eu precisei retornar, e questões familiares, e fiz o concurso para a Unirio. Assim que eu cheguei na Unirio, eu sempre gostei muito da área litorânea, da área de restinga, né, vegetação de restinga. E eu visitei o Pão de Açúcar, justamente para conhecer, né, como estava a flora, o nível de conservação da flora ali daquela área, né. E eu comecei a ver que realmente ela já estava muito impactada, tinha invasão de espécies estrangeiras, né, espécies exóticas. Eu, inclusive, vi uma senhora introduzindo um copo de leite lá na região, porque ela não queria mais o copo de leite na casa dela, sabe? Aí ela achou que o Pão de Açúcar era um lugar para colocar um copo de leite. Então, eu comecei a fazer um levantamento sobre o que tinha sido feito, né, na área, e praticamente não tinha nada. Curiosamente, não tinha nada. Mas isso é uma coisa que é normal, tá? A gente acha que a gente vai ter muitas pesquisas, porque a gente tem, assim, Floresta da Tijuca ali no lado, sabe? Não tem, muitas vezes não tem, tá? Pesquisas importantíssimas, muitas vezes não tem. Tá? Isso é uma coisa que é importante que os alunos saibam. Nunca pense que você fazer um trabalho, por exemplo, naquela montanha ali que está ali atrás, daquela foto que você colocou, que já está tudo feito ali. Não, às vezes não tem nada feito ali. Aquelas montanhas que estão, aquelas florestas que estão ali por trás do Jardim Botânico, se você for fazer um levantamento bibliográfico sobre o que tem ali, muitas vezes não tem nada ali. O próprio Corcovado ali não tem muitas vezes nada ali. Então, isso é uma primeira mensagem, tá? Comece a pesquisar muitas vezes o que está do seu lado, tá? E que como é que eu vou dizer? Às vezes é uma informação assim essencial para a sociedade, tá? E que nós banalizamos, porque achamos que está ali do lado, todo mundo já estudou, e não estudou. Foi o que aconteceu com o Pão de Açúcar, né? Eu mesma, por morar aqui no Rio de Janeiro, né, que é uma cidade conhecida Isso, mundialmente, a gente imagina que as pessoas sabem o que está acontecendo isso, ali, né? Eu mesma imaginava que as coisas eram mais controladas. E eu fico triste em saber disso, mas ao mesmo tempo bom saber porque tem bastante área, então, né, para isso, se exatamente. trabalhar. Eu me lembro da professora Lorene Hermida, professora de algas da nossa botânica. Eu me lembro que uma monografia de uma aluna dela era justamente sobre algas da Lagoa Rodrigo de Freitas, porque ela foi fazer o levantamento e também não tinha nada feito. Então, nós temos que pensar muito nisso, tá? Isso é uma mensagem para os alunos. Não vamos deixar, porque muitas vezes todo mundo quer ir lá para a Amazônia, né? Mas quando você vê aqui do lado não tem nada feito, impacto, nada de levantamento mesmo, trabalhos básicos de levantamento de flora, tá? E isso aconteceu com o Pão de Açúcar, tá? Não tinha nada feito. Nós tivemos que reunir, sair do zero praticamente. Tinha um pequeno trabalho de um professor que também já faleceu, professor Caralta, mas o trabalho era assim, não era o objetivo principal dele. Ele só fez acho que quase que um apoio a um grupo de conservacionistas que na época solicitou a ele. Então não foi um trabalho tipo um projeto quase que de vida, né? E então
quando eu comecei a pesquisar isso, e com a minha experiência na área de biotecnologia, na área de genética, eu comecei a ver a importância desse material, dessas plantas, para... Bom, primeiro, o Pão de Açúcar como uma montanha, e aí é um outro conceito importante que a gente tem que falar. As montanhas, elas são consideradas refúgios de vida silvestre, né? Quando a planície toda está destruída, geralmente as montanhas ainda estão um pouco conservadas, né? Dependendo, claro, da região. Então, o Pão de Açúcar é uma situação parecida com essa. O Pão de Açúcar e todas essas montanhas rochosas que tem aqui no nosso entorno aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eles são verdadeiros jardins suspensos, é uma das coisas que eu coloco nos meus projetos, são verdadeiros jardins suspensos de espécies selvagens, tá? Muitas dessas espécies, elas são encontradas na Restinga, e então isso permite informar a gente, dar esse panorama para a gente de que há, na verdade, uma troca, um retroalimento entre as montanhas rochosas e nossa flora de Restinga. Não há trabalhos, não haviam trabalhos, tá? Tanto na área de botânica pura quanto aplicada, né, sobre as plantas do Pão de Açúcar. Foi aí que eu comecei a me interessar, justamente pela preocupação de nós termos ali um refúgio e um estoque genético de material que poderia ser utilizado para restauração nas planícies arenosas, tá? Principalmente as arenosas, embora muitas espécies venham da Mata Atlântica, uma boa parte das espécies, por serem plantas adaptadas a solo rochoso, elas também se adaptam muito bem ao solo arenoso, né? Tem muitas características em comum. E a partir daí eu me interessei em fazer esse trabalho, tá? Comecei a trabalhar em várias linhas de frente, tá? Germinação, mecanismo de defesa e assim por diante, tá? Entendi. E então, como você tem nos falado, né? Você coordena e trabalha com projetos relacionados à estratégia de propagação e defesa vegetal em ambientes costeiros, né? Isso. E dentro desse cenário, quais são os maiores desafios que você enfrenta nessa área e como que você faz para superar esses desafios? Sim. Um dos problemas que o botânico, principalmente da área que trabalha na área aplicada, tem, na área mais biotecnológica, né? Nós precisamos de espaço para termos estufas para fazer trabalhos experimentais, né? E isso é um fator limitante para a gente que tem a universidade num centro urbano, né? Nós precisamos de espaço para manter canteiros, né? E estufas com condições controladas, né? Mas principalmente os canteiros também. E a partir daí eu cheguei a tentar começar a fazer alguns trabalhos, né? Mas o espaço realmente foi muito restritivo. Então, esse é um dos problemas cruciais para fazer esse tipo de proposta de trabalho, né? Mas o que eu resolvi fazer? Bom, já que eu não tenho esse espaço, eu vou fazer análises, as análises, claro, no local, né, análise de campo, né, em relação não só às plantas do Pão de Açúcar, mas outras espécies, né, que me interessam fora dessa região mais urbana, e relacionar isso com metadados. Eu passei a trabalhar com metadados, né? É uma forma da gente ter uma visão mais ampla, global, né, comparativa, né, e que me dá muito retorno em termos de informação, não só para os meus trabalhos, como também para ajudar trabalhos na área de pesquisa pura quanto aplicada. Legal. E você também trabalha, né, com projetos de restauração e manutenção de ecossistemas alterados pela intervenção humana, né? E quais estratégias você adotou para garantir o sucesso desses projetos e quais foram os principais aprendizados? O que aconteceu basicamente foi mais ou menos nessa linha, né, que eu falei. No caso do Pão de Açúcar, seriam a comparação com esses metadados em relação às informações do Pão de Açúcar, que a gente obteve, né, no Pão de Açúcar.
Mas quando a gente sai da área urbana e a gente começa a ter informações sobre outras espécies importantes, como agora a gente recentemente fechou uma monografia, agora ela está virando um livro sobre espécies utilizadas na área de restauração para cultivo do palmito jussara. A gente tem, de novo, uma análise ampla, muito ampla, né, análise de metadados, e a gente vê que essas informações elas passam a ser altamente necessárias para a tomada de decisões de quem vai fazer o projeto de restauração. Então, embora eu muitas vezes não trabalhe diretamente com a restauração em si, embora já tenha trabalhado em grupos de agrofloresta, né? Nesse momento a gente não está trabalhando, mas a gente resolveu reunir as informações. O que aconteceu foi o seguinte: nós chegamos a trabalhar num projeto de restauração, foi antes do Covid, e quando começamos a fazer as pesquisas, porque nós faríamos parte de um grupo que deveria recomendar as espécies e a forma, né, de cultivo, todo o processo, né, de restauração para determinadas áreas degradadas. E quando você começava a procurar as informações, você não tinha. Nós que tínhamos que ainda, antes de começar o projeto de recomendação, né, e da própria restauração, a gente tinha que parar e voltar lá na base mesmo das informações e reunir essas informações para recomendar as espécies adequadas para para um tipo de restauração numa determinada área em específico, tá? Cada área tem a sua realidade, tá? De degradação. E só isso já cada uma tem uma história, tá? Então, degradação, quando a gente fala degradação, tem milhões de tipos de degradação. Tem degradação por derramamento de óleo, degradação por mineração, degradação ou não, só retirada de árvore, né? E aquilo foi degradado. Então, nós tivemos que fazer toda essa reunião de novo, sabe? Pegar a informação uma por uma. Foi ali que eu vi que realmente não tem nada. O profissional que vai fazer a recomendação, ele tem que começar a buscar aquilo lá de baixo, tá? Não só para pesquisa na restauração pura, sem nenhum interesse, né, posterior, só a restauração, como também na restauração para a implantação de uma agrofloresta, por exemplo, né? Então, foi quando eu comecei a fazer todo esse trabalho. E hoje a gente tem uma base de dados com informações que hoje agora a gente pode começar a usar, como, por exemplo, no caso do palmito jussara, e a gente continua nessa linha do palmito jussara, e que a gente vê que realmente é o que a gente vai poder, a forma como a gente vai poder contribuir para a sociedade. Tá? É muito importante. Nessa época que nós estávamos fazendo esse trabalho diretamente nós fazíamos com grupos de assentamentos rurais, eles ficaram tão interessados no trabalho que eles pediram para fazer uma reunião aqui na Unirio, né, diretamente os próprios líderes dos assentamentos rurais. Aquilo, sinceramente, eu acho que foi o momento ápice da minha vida profissional. Eu não gosto de falar muito, que dá vontade de chorar. Eu fiquei muito emocionada. Vários velhinhos, líderes de assentamentos rurais, né, vindo aqui na Unirio. Nossa, parabéns. Muito lindo. Muito lindo mesmo, né? E aí a gente vê a necessidade, a carência da sociedade. A sociedade precisa dessas informações. Nós não podemos mais. A extensão universitária, ela me realiza muito por esse aspecto. E saindo um pouco do roteiro, já que a gente entrou nesse tema, de onde vêm os recursos para esses trabalhos? Olha, na época, esse projeto com os assentamentos rurais, ele veio de um projeto de verba federal. A extensão universitária ganhou essa verba e abriu um edital na época, né? E quem tivesse interesse com aquele perfil, né, que eles estabeleceram,
poderia se inscrever, e isso é uma outra coisa que eu vou falar bem rápido, que eu sou apaixonada, é o projeto que mais me apaixona em toda a minha vida profissional. Foi um grupo multidisciplinar, então eu entrei com a botânica, o professor César entrou como na área de agrotóxico, para análise da parte de agrotóxico, mas entraram pessoas da saúde, justamente para fazer uma avaliação do pessoal da área de campo, né, do campo, que estavam usando agrotóxicos, né, e como é que estavam as condições de saúde de toda a família, de vários assentados, uma engenheira para entender como é que eles faziam o escoamento da produção, para ajudar também, sabe? Muito bonito, um trabalho, uma nutricionista, todo mundo da Unirio, pessoal da engenharia de produção, professor da nutrição, tinha mais, não me lembro, mas eram vários professores. Professora Luzia, de geoprocessamento, porque precisava da parte de mapeamento das áreas, né? Muito bonito o trabalho, muito bonito. Fiquei muito triste por não ter continuado. Interessante também, porque você, dando esse exemplo, né, mostra a importância das relações entre as disciplinas, né? Como tudo se conecta. Total, tudo. Nós não podemos, isso seria a minha última fala, que eu lembro que você tinha comentado, né? Não podemos mais nos fecharmos nas nossas áreas específicas. Não podemos. A sociedade, ela precisa muito mais do que isso, tá? Isso pode satisfazer até o nosso ego de cientista, né, com as nossas publicações particulares, né, mas nas áreas, né, especializadas, vamos colocar assim. Mas a área extensionista, né, a pesquisa na área extensionista, ela pede muito, muito mais do que essa nossa pura especialização. Bem, eu adorei essa conversa, então, aqui para a gente quase finalizar, dá uma dica para a gente, para mim também, porque é uma área que me interessa demais, eu sou apaixonada pela botânica. Para quem quer se envolver com uma pesquisa em conservação, né, como que as pessoas podem se preparar para contribuir para essa área de uma forma significativa e entrar, né, dentro dessa área? Sim. Como eu acabei de colocar, eu justamente quis falar sobre isso porque é a minha maior experiência dentro da minha vida botânica. E você vê, né, só fui adquirir essa experiência agora, já aos 60 anos. Primeira coisa é você nunca se fechar dentro de uma área em específico. Eu fiz meu mestrado em botânica taxonômica, tá, no Museu Nacional, e depois fui fazer meu doutorado em genética. Quando eu fui fazer o doutorado em genética, a minha ideia era dar continuidade à pesquisa de taxonomia, estudar taxonomia, classificação de plantas usando a genética, né? Houve uma mudança ali de rota, porque meu orientador precisou se aposentar no meio do doutorado para tratar da saúde, e eu mudei de orientador. A outra orientadora era de biotecnologia. Na época foi um sofrimento muito grande, né? Porque eu tinha uma visão de taxonomia e depois fui para a área de pesquisa pura, né? E fui para a área mais aplicada e bem aplicada, né? Da biotecnologia. Mas isso, sinceramente, isso nada é o acaso, né? Eu acho que isso foi justamente para me ensinar que eu tenho que abrir a visão do mundo, entendeu? Outro dia um professor falou um termo que eu vou falar para vocês, a cosmovisão. Nós temos que aprender um pouco de tudo. Esse projeto, ele me só foi sedimentar o que eu já tinha aprendido, que nós precisamos abrir, né, os olhos, né, para outras áreas e dialogar com elas, tá? A biologia, a botânica, né, vamos colocar a botânica assim, de forma geral, e o estudo e a conservação da biodiversidade, elas vão requerer muito essa multidisciplinaridade. Nós vamos precisar de muita análise estatística, por exemplo, o próprio geoprocessamento da professora Luzia, que é importantíssimo. Na época, a gente viu isso também, a estatística também para montar os gráficos com os metadados e ter uma visão global.
a própria parte social, tá? O meio ambiente já não é mais só meio ambiente, é socioambiental. Então, nós temos que ter essa visão ampla, tá? Genética, fisiologia, bioquímica, o que um biólogo é, na verdade, né? Só que eu não vejo os alunos aproveitarem isso. Eu tento explicar isso para eles, passar isso para eles, mas é só a experiência realmente que mostra essas necessidades, né? E eu particularmente vejo que o profissional do futuro, ele cada vez mais vai precisar ter essa visão multidisciplinar. Então, não crie restrições, por exemplo, para a estatística, para o R, entendeu? Para o pacote R, para a estatística, para a bioestatística. Não crie, porque isso pode enriquecer demais os seus dados, suas análises. E é isso. A parte geográfica mesmo, né? Muito bom, né? E muito legal você falar isso da parte social, né? Porque, de fato, pelo menos aqui, eu sinto um pouco essa carência de falar um pouco dessa área social, né? Porque eu vejo o meio ambiente, ele é o reflexo da sociedade que o habita, né? Do que o compõe ali. Sociedade porque nós humanos estamos aqui interferindo no meio ambiente de forma intensa, né? E, então, por isso que eu falo da nossa sociedade, né? Como reflexo. Isso. O futuro, talvez, a biologia, ela sinta uma necessidade muito grande de se colocar a ecologia humana, né? Para não falar filosofia também, mas a ecologia humana, alguma coisa na área que faça essa ligação com o social dentro da própria biologia. Nós não temos ainda isso, né? Mas nós vamos precisar. A filosofia ela até se perdeu um pouco, né? Até da semântica Sim. dela, porque até se você for olhar para trás, os estudos todos eram baseados na filosofia, né? A filosofia da física, a filosofia Exatamente. da matemática. A própria geografia tem a filosofia dela. Exatamente. Laura, estou muito feliz com essa conversa, foi muito legal. Espero que as pessoas gostem, porque eu amei. Quero continuar conversando com você quando a gente sair daqui. Tá ótimo. Tá E ótimo. parabéns por toda a sua Obrigada. trajetória, todo o seu trabalho incrível. Gostei demais de conhecer. Prazer. E parabéns pelo seu nome, que é muito bonito, Brisa. Obrigada. Obrigada por ter aceitado participar do IBIOcast mesmo nesse momento. E foi muito enriquecedor.